Eu tenho aqui um problema interessante. Eu tenho um caminhão que se movimentava com uma velocidade V0 num determinado instante de tempo. Ele simplesmente desliga os seus motores e aciona um jato de água. Claro que, intuitivamente, a gente sabe que esse jato de água vai fazer com que a tendência do caminhão seja se acelerar nessa direção. Se a água tem uma velocidade, digamos, VE, né, de escape, então ele vai ser acelerado nessa direção por conta da ejeção do combustível. Não é bem o combustível, é a água, mas funciona do mesmo jeito, né? Então, nós temos aqui dois efeitos. A força de atrito, né, que vai impedir o caminhão de se movimentar, e esse primeiro efeito, se nós considerarmos aqui esse eixo como sendo o eixo X, né, vamos considerar um movimento só numa dimensão, né, e a velocidade, é claro, que é a velocidade ao longo do eixo X. De forma que a velocidade ao longo do eixo X, ela começa com um valor V0 e agora nós devemos levar em conta a força de atrito mais a variação da velocidade como resultado da ejeção da água. Vamos calcular, em primeiro lugar, o efeito da força de atrito, né? A força de atrito, ela escreve, ou a gente escreve a força de atrito da seguinte forma. A força de atrito é igual a μ vezes n. E, consequentemente, a aceleração devido à força de atrito, a aceleração é igual a μ vezes n. É claro que essa aceleração agora ela é negativa. Então, a rigor, né, se eu considerar o sentido, eu vou ter que adotar um sinal negativo. Então, em algum momento, eu vou colocar o sinal correto, né? Então, a aceleração devido ao atrito é igual a μ vezes n. μ é o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético dividido pela massa. E essa aceleração, portanto, é igual a μ vezes n, mais essa força normal aqui, que é aquela que aparece ali, essa força normal, ela é igual à força-peso, m vezes g e n. Consequentemente, é μ vezes n, mais n é m vezes g, dividido por m. Portanto, a aceleração, devido à força de atrito, é igual a μ vezes g. Então, se eu pensar só na variação de velocidade como resultado da força de atrito, eu vou escrever que v é igual a v0, né? Mas isso já está levado em conta aqui, né? Então, a variação de velocidade devido à força de atrito é igual a menos, né? Agora estou colocando o sinal menos μ vezes g vezes t. Consequentemente, agora eu já tenho aqui o efeito da força de atrito é igual a V0 menos μ vezes g vezes t. Finalmente, eu tenho agora o efeito da ejeção. Ora, o efeito da ejeção pode ser visto como sendo uma variação da velocidade. Agora eu estou colocando a velocidade V0 aqui, eu não preciso colocá-la aqui. Então, a velocidade, o ganho de velocidade por conta, se quisermos na linguagem vetorial, V é igual a menos U, que é a velocidade com que
a água sai em relação ao caminhão, U, é essa velocidade aqui. Então, U menos U vezes o logaritmo natural da massa no instante de tempo t igual a 0, dividido por m de t. De forma que eu já tenho agora aqui a resposta, como eu estou chamando de menos u de VE, é velocidade de ejeção apenas, eu tenho o seguinte resultado. A componente x da velocidade é igual a V0 menos μ vezes g vezes t mais VE vezes o logaritmo natural da massa inicial dividido pela massa num determinado instante de tempo qualquer. É assim que se comporta a velocidade de um caminhão que ejeta água, lança água, de tal forma a que eu sei, ou que eu saiba, a massa como função do tempo. Então, depende de como a massa depende com o tempo. Nesse caso, especificamente, isso é dado, né? Ou seja, de acordo com os dados do problema, m de t é igual a m0 menos, aqui eu tenho uma constante, né, vezes t. Claro que essa constante aqui é fácil de ser interpretada, né? Essa constante lambda aqui é a taxa com que a água é perdida, né? Na verdade, dm de t dt, se m obedece a esta lei, dm de t é igual a menos lambda. Sim, lambda é a taxa com que a água sai do caminhão. É a taxa com que o caminhão perde água. Ora, se este é o caso, de acordo com o dado do problema, então chegamos a uma expressão simples para a componente da velocidade como função do tempo. Ou seja, v de t é igual a velocidade inicial, né, menos μ vezes g vezes t, né, e agora eu tenho mais VE vezes o logaritmo natural de m0 sobre m0 menos lambda t, que é exatamente a resposta para esse problema quando um caminhão perde água a uma taxa constante. Essa taxa estamos chamando de lambda. E essa é a resposta, portanto. A velocidade depende do tempo, de acordo com essa expressão aqui.